Então, pessoal, dando continuidade à nossa última aula, tá, de hoje, que é a aula de produção de texto. Eu peço para que vocês estejam abrindo a página do livro 13, ok? Vamos lá. Produção de texto na página 13. E eu peço também desde já desculpas a vocês, tanto pela qualidade do vídeo também, como pela a minha falta de óculos, né? E eu vou ter dificuldade na leitura do texto, mas eu peço que vocês estejam acompanhando para me ajudar também. Vocês vão me dar esse suporte, se caso eu errar alguma palavra, vocês aí lendo vai estar me ajudando, ok? A gente vai aprender um pouco hoje sobre o conto, né? O que é conto. A gente vai ler um conto sobre que fala da bruxa e o caldeirão. Vamos lá. Quando preparava uma sopa com uns olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Não era muito não, sim. Um furo pequeníssimo, quase invisível, mas era o suficiente para pinga que pinga ir vertendo o líquido e ir apagando o fogo. Nunca tal lhe tinha sucedido. Foi consultar o livro de feitiços, adquirido no tempo em que andara a tirar curso superior de bruxaria por correspondência. Folheou de ponta a ponta, confirmou no índice e nada encontrou sobre a forma de resolver o caso. O que se havia de fazer? Uma bruxa sem caldeirão era como um padeiro sem forno. De que forma ela agora poderia preparar as horríveis poções? Para as coisas mais corriqueiras, tinha reserva dos frascos, mas se lhe aparecia um daqueles casos em que era necessário preparar na hora uma mistela, como a da filha de um aldeão que engolira uma nuvem e foi preciso fazer um vomitório especial contra o visco, rosmaninho, 3 dentes de alho, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e 5 aparas de unhas de gato. Se a moça vomitou a nuvem, pois não haveria de vomitar. Com a potência do remédio, além da nuvem, vomitou uma grande chuvada de granizo que furou os telhados das casas em redor. Era muito aborrecido aquele furo no caldeirão. Nem a sopa do dia a dia podia cozinhar. Mantinha-se a pão e água, que remédio, enquanto não encontrasse uma forma de resolver o caso. Matutou dias seguidos no assunto e começou a desconfiar se o mercador que lhe vendera o caldeirão na feira há muitos anos atrás não a tinha enganado com material de segunda categoria. A ela, a bruxa inexperiente, ia dar os primeiros passos nas artes mágicas, poderia facilmente ter lhe dado um caldeirão com defeito. Decidiu então ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador. Procurando na seção das vendas de apetrechos de cozinha, a bruxa verificou que o mercador já não era o mesmo. Era o neto do outro e, claro, não se lembrava nem podia das tropelias comerciais do seu falecido avô. Ficou desapontada. Perguntou-lhe, todavia, o que podia fazer com o caldeirão furado. O mercador mirou, remirou, sopesou com ambas as mãos e disse: Este está bom é para você pôr ao pé da porta e a fazer de vaso. Com os pés de sardinheiras ficava bem bonito. A bruxa irritou-se com a sugestão e não fosse a gente toda ali na feira a comprar e a vender, transformava-o em um magro. Acabou por dizer: a solução parece boa, sim, senhor, mas diga-me cá, se põe o caldeirão a fazer de vaso, onde cozinham eu depois? Neste novo que aqui tenho e com um preço muito em conta. A bruxa olhou para o caldeirão que o mercador lhe apontava, sobressaindo num monte de muitos outros, de um brilho avermelhado, mesmo a pedir que o levasse. A bruxa, que tinha os seus brilhos de mulher, ficou encantada. O mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo, gabando a dureza e a grossura do cobre, os redilhados da barriga, o feitio das asas em meia-lua, a capacidade e o peso. Não teve como um bom caldeirão podia ser. Não tão leve como um bom caldeirão podia ser. Fácil de carregar para qualquer lado. Pois bem, levou. O mercador esfregou as mãos de contente, mas avisou. Acrescentou a bruxa: se lhe acontecer o mesmo que o outro, pode ter a certeza de que eu transformarei em sapo.
O mercador riu-se do disparate enquanto embrulhava o artigo. Os anos foram passando e a bruxa continuou no seu labor, até que um dia deu por um furo no novo e agora velho caldeirão. Rogou uma praga tamanha que o neto do segundo mercador, que lhe o vendera, a essa hora, em vez de estar a comer um caldo na mesa com a família, estava a nos chamar a apanhar moscas. Pessoal, eu quero agora que vocês, a partir desse momento, estejam entendendo o que é conto, tá? Apesar de a gente já ter lido, vocês terem lido daí, eu de cá, agora a gente vai ler essa parte desse, dizendo, né, o que no caso é o conto. É uma história ficcional contada por alguém, o narrador, que faz parte ou não do enredo que é apresentado pelo ponto de vista de quem o conta. A trama, a história, é ambientada num local central e ao longo dela são apresentados os personagens geralmente poucos, o conflito, que é o ponto comercial da narrativa, vivido por eles. O clímax é o ponto mais intrigante da narrativa que pretende prender o leitor. E o desfecho, que pretende surpreender. Existem diversos tipos de conto, mas todos se caracterizam pela brevidade e, por este motivo, os fatos são expostos de maneira lógica e objetiva. No entanto, existem também contos extensos, como, por exemplo, alguns do escritor Machado de Assis, que destaca-se como o maior contista brasileiro. Então, pessoal, a história, no caso, o enredo, né, é uma coisa que a pessoa usou da imaginação para realmente fazer aquela história. Não é bem como fatos históricos, né, que realmente aconteceu. Ele simplesmente inventa, né, uma história onde ele vai ter o enredo, que é a história, ele vai ter um ponto onde ele vai realmente chegar e dizer assim, essa foi a maior parte, é onde eu queria chegar, que é o clímax da história. Então, se vocês não entenderem, dá uma olhadinha de novo e qualquer dúvida, me pergunta lá, ok? E aí vocês vão passar agora para a página 16, que vocês vão responder para mim, no livro de vocês, claro, essas questões. Olha só. Primeira questão. Abaixo, alguns marcos de consagrados contos de fadas. Escreva que contos representam os elementos a seguir. Bora lá. Isso aqui vai dar alguma parte e vocês vão lembrar de um determinado conto e vão anotar aqui o nome. Por exemplo, na letra A, uma casa feita de doces. A gente lembra quem? Na B, uma princesa de longos cabelos presa numa torre. C, um lobo que derrubava casas com o seu sopro. D, um gigante que possui uma galinha que põe ovos de ouro. E, um caçador, a avó e uma cesta de doces. Na F, uma maçã envenenada. Na letra G, uma galinha, uma linda princesa, uma linda princesa apaixonada por um monstro. H, uma princesa que dorme mal sobre 20 colchões. I, uma princesa perde um dos sapatos. Isso daqui, para alguns desses, né? A maioria, na verdade, é bem fácil para vocês, né? E gostam muito de ver essas histórias, de eu ler ou ver, assistir filmes, né? Na segunda questão diz, responda se precisar de ajuda, solicite a uma adulto. Letra A. Você consegue algum ou alguns dos contos, você conhece algum dos contos da questão anterior? Aí você vai dizer, se você, eu acho que o da letra B eu conheço. Aí se você disser, se você achar que conhece, você tem a certeza, você vai anotar aqui. Se conhece só um, anota um. Se conhece 3 ou mais, enfim. A quantidade é você que vai dizer se conhece ou não. E vai anotar o nome deles aqui ao lado, tá bom? Na segunda questão, na letra A. Já na letra B diz, você tem o costume de ler contos? Quais são os seus tipos preferidos? Aí você vai anotar aqui também os seus preferidos, tá? Na letra C diz, existe alguma história que você tenha lido ou ouvido e que marcou você? Se tem, pessoal, você vai dizer qual é, tá bom? E você vai escrever resumidamente, de uma forma bem breve, sem ter que esticar por muito, né? Vocês vão colocar aí de uma forma bem curta, ok? Pessoal, a aula da gente foi bem mais curta, né? Essa de produção de texto foi um pouco mais curta do que as demais que a gente teve hoje. Mas eu agradeço a vocês por estarem ouvindo, estar interagindo, não diretamente, né? Mas após o vídeo a gente vai estar comentando, vai estar falando sobre alguns assuntos
que a gente tratou nessas 3 matérias de hoje. Então, lembrando de novo que qualquer dúvida me procurem, ok? Então, até amanhã, até a aula de amanhã.